Olá, apaixonados por aviação, bem-vindos ao canal Vigás. Não esqueça de se inscrever no canal e nos deixar o seu like. Superar Airbus e Boeing. Cê tá maluco? Não sou eu quem está dizendo, é o CEO da Embraer, o senhor Francisco Gomes Neto. Então ele é que tá maluco? Que é isso? Não fala assim, ele sabe o que faz. E se ele está dizendo é porque vê essa possibilidade. Tá, mas qual é o contexto disso? Pois é isso que esse vídeo vai te contar. De como a Embraer, que goza de um enorme prestígio mundial, quer incomodar as duas gigantes, ou pensa em incomodar Airbus e Boeing. Ficou curioso, né? Então tá. Caros amigos, encostem aí nas poltronas, coloquem seus fones de ouvido e antes, você já sabe, vamos às notícias de hoje. A italiana ITA Airways, depois de um longo namoro, finalmente juntou-se ao grupo Lufthansa, mas não é incondicional. A Lufthansa adquiriu 41% da ITA, por enquanto. Isso até que a companhia resolva seus problemas. E o grupo Lufthansa, claro, vai ajudar nessa recuperação. E depois então, quando tudo estiver nos conformes, vai abocanhar o resto da companhia. O grupo Lufthansa já tem lá na Itália a Air Dolomiti, que voa com aviões brasileiros Embraer E190 e vai muito bem, obrigado. E finalmente, após 5 meses parado, o 777X voltou aos testes em voo, visando a sua certificação pela FAA. Desde agosto passado, o 777X estava no solo. Isso para desespero das companhias que compraram o avião e que estão tendo que lidar com atrasos e mais atrasos e mais atrasos. A Boeing tem já 481 pedidos da aeronave e a primeira entrega do 777-9 ficou para o ano que vem, isso já depois de vários atrasos, e na sequência depois deverá ser entregue ou começar a ser entregue o 777-8, mas claro, tudo depende de os testes seguirem sem que novos problemas apareçam. Quando a Força Aérea Portuguesa adquiriu o seu C-390, que está indo muito bem por lá, incluiu também no negócio um simulador de voo para a aeronave. E a FAP acabou de receber os últimos componentes que faltavam para completar o tão esperado, tão sonhado simulador que vai ser disponibilizado lá na Esquadra 506 Rinocerontes, na base aérea de Beja, e deverá estar completamente instalado até o final de março agora. O simulador vai agilizar os treinamentos na aeronave, além de permitir uma enorme economia de combustível, de horas de voo, e tudo isso se reflete também em menos manutenções, ou seja, o simulador vai ser uma mão na roda lá para a Força Aérea Portuguesa. Amigos, não esqueçam do like, tá bom? E vamos em frente. Sem dúvidas, brasileiros sabem fazer aviões. Quantas vezes isso já foi dito aqui no canal, tem até vídeo sobre isso. Hoje, qualquer aeronave que tenha origem nas pranchetas da engenharia aeronáutica brasileira goza de grande prestígio. Grande não, enorme prestígio mundial. É sinônimo de qualidade. Se tem uma coisa que fazemos bem, que sabemos fazer bem, isso são aviões. Mas os Estados Unidos também fazem bons aviões. Os europeus, os japoneses, é verdade, os Estados Unidos têm grande tradição no desenvolvimento aeronáutico e já produziram excelentes aeronaves. Os europeus, claro, também, veja aí o sucesso da Airbus, por exemplo. Os japoneses, bom, o Japão aí é outra história. Eles até tentaram, mas não conseguiram
conseguiram que a Mitsubishi fizesse um concorrente para o brasileiro Embraer E175. E olha, puseram muito, mas muito dinheiro nesse projeto que acabou não dando certo e fez com que o governo japonês cobrasse explicações. Cabeças rolaram. E eles já avisaram que vão colocar mais dinheiro para o desenvolvimento de uma aeronave comercial. Virou questão de honra para o Japão. Pois é. No Brasil, nós já sabemos fazer aviões e não é de hoje. E além da grande fabricante, a Embraer, europeus vêm até aqui e contratam a brasileira AKR para produzir estruturas e fuselagens. Veja, por exemplo, aí o alemão D328 Eco e o treinador turco Urjet. Pois é, tudo com o apoio da engenharia aeronáutica brasileira. Mas tem mais, nós temos também a Impaer, que fica lá em Campinas, que desenvolveu e está produzindo o Colt, um excelente treinador para aeroclubes, para escolas de aviação, que começa a despontar com vendas inclusive nos Estados Unidos, na terra dos Cessnas e dos Pipers, e que ainda assim um projeto brasileiro chega lá e se impõe. Como? Ora, porque nós sabemos projetar bons aviões. Não, meu caro, não é ufanismo, é a realidade, é o que é, não é só competência, é talento. Mas claro que é a Embraer, a gigante, a que chama mais atenção, afinal, os aviões dela são os maiores, são projetados para dar lucros, são máquinas pensadas para colocar dinheiro no caixa das companhias. E é por isso que fazer aviões comerciais é tão difícil, porque eles precisam ser lucrativos para quem voa. E sim, a Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves comerciais. E sim, ela é brasileira, mas acontece que ela quer mais. Aliás, ela quer muito mais. E as chances disso acontecer foram identificadas. Por quem? Olha, pelo CEO da Embraer, o senhor Francisco Gomes Neto. As chances, a possibilidade de se aproximar, de incomodar as duas gigantes Airbus e Boeing. Você ficou surpreso, né? E curioso, claro. Então, veja no próximo bloco. Vender, vender, vender. O plano da Embraer para superar Airbus e Boeing, segundo o CEO da companhia. Essa foi a manchete da Bloomberg no dia 16 deste mês. Ok, vamos dar aí algum desconto, tá? Essa ideia de superar Airbus e Boeing parece meio romântica, pelo menos no quesito vendas de aeronaves e, claro, entregas também. Airbus e Boeing entregam e vendem muito mais aviões do que a Embraer. Mas então, de onde a Bloomberg tirou isso aí? Tirou essa manchete, vender, 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 e ainda completou dizendo os planos da Embraer para superar Boeing e Airbus. Bom, veja o que eles dizem. A terceira maior fabricante de aviões do mundo cresce mais do que as rivais e tem ambições de longo prazo, conta o CEO Francisco Gomes Neto em entrevista à Bloomberg News. Então, quem falou em superar Airbus e Boeing não foi a Bloomberg, foi o senhor Francisco Gomes Neto, o CEO da Embraer. E a Bloomberg analisa que a Embraer vem traçando um caminho diferente das suas maiores rivais, em que mantém as fábricas em funcionamento e o fluxo de entregas constante. E cita ainda que as ações da Embraer subiram 150%, o que foi a maior alta disparada da Bolsa Brasileira. O senhor Francisco Gomes Neto disse, abre aspas, vamos continuar com o céu. Queremos encher os slots de produção nos anos seguintes e vai ser um foco muito grande, fecha aspas. E ele disse ainda que os resultados desse ano serão melhores do que 2024. A Bloomberg diz que a Embraer tem ambições de longo prazo para enfrentar o duopólio global da Airbus e da Boeing. Será que ela sabe de alguma coisa que nós não sabemos? Ou será que a Embraer vai nos surpreender? Porque se ela tem ambições de longo prazo para enfrentar as duas, puxa, deve ser coisa grande. Mas tem o fato de as suas aeronaves serem menores do que as concorrentes. Aí foi o que completou a Bloomberg. Por outro lado, a Embraer tem
excelente reputação de excelência em engenharia. Os analistas dizem que os problemas da Boeing com os defeitos nos seus aviões e os obstáculos da Airbus com a cadeia mundial de suprimentos pode ser a grande chance de a Embraer se expandir. Embora tenha admitido que a empresa brasileira pensa em um avião maior, o Sr. Francisco Gomes Neto disse a Bloomberg que um novo programa de aeronaves não é uma prioridade no curto prazo. E se você não captou as entrelinhas aí, deixa que eu explico. Ele disse que um novo programa de aeronave não é prioridade no curto prazo. Ou seja, está nos planos. Ele não disse que não está nos planos, só disse que não é prioridade. E disse ainda, no curto prazo, o que quer dizer que no médio prazo e no longo prazo, bom, aí a gente pode pensar em possibilidades, né? Isso aí tudo, no fundo, quer dizer que no médio prazo pode sair um concorrente para os 737 MAX e para os A320 da Airbus. Em nenhum momento ele fechou essa porta, ele disse não vai rolar, não interessa, não vamos fazer. E já se sabe também que a Embraer andou sondando companhias aéreas, pelo menos lá nos Estados Unidos, para ver como elas receberiam a notícia de um avião maior com a marca Embraer. Nós falamos sobre isso aqui no canal, né? Vocês devem lembrar. Bom, com todo esse otimismo da Embraer, com certeza estão esperando muitas vendas, no mínimo muitas vendas, o que quer dizer que teremos então muitos anúncios legais ao longo do ano aqui nesse canal que adora falar coisas boas de aviões brasileiros e da Embraer e claro, das outras indústrias brasileiras também, porque nós somos torcedores, nós somos fãs dos aviões brasileiros e da indústria aeronáutica brasileira e no fundo todo mundo aqui curte tecnologia, principalmente se ela for made in Brasil. E claro que vai ficar aqui o abraço aos queridos amigos que ajudaram a gente aqui a segurar as pontas do canal. E eu vou começar com o Edgar Bagliano, que fez a gentileza de enviar R$50 preciosos. Edgar, muito obrigado, querido amigo, grande ajuda, vai ser de grande utilidade pra gente, viu? Muito grato, Edgar. O José Delson de Souza Mota, que enviou R$29, também José Delson, muito obrigado, viu, querido? Grande ajuda, vai ser muito importante aqui pra gente, viu, José Delson? Muito grato. Márcio Félix Dionísio, velho amigo, como é que vai, querido? Enviou R$20, muito obrigado, viu, Márcio? Receba aí um abraço, querido. O Ricardo Monteiro Mota, Ricardo, muito obrigado, viu, querido? Um grande abraço. Ricardo sempre ajudando a gente. O Melquisedeque Pereira de Santana, velho amigo, Melquisedeque, outro que vive ajudando a gente. Muito obrigado, viu, Melquisedeque? Grande abraço. André Rafael Bortolotti, outro. André, muito obrigado, querido. André também sempre aqui com a gente. O Newton Cláudio Batista, Newton, muito obrigado, querido, um grande abraço, viu? Membros do canal que fizeram a gentileza de enviar, valeu demais, claro, o amigo Fernando Mancini Vilela, ele, a Estela, olha, os amigos já sabem, eu sempre digo, realmente eles são de uma importância vital aqui pra gente, acho que nós devemos muito a esse casal incrível, Fernando e Estela, muito obrigado, amigos. O Costa Curta, tá, muito obrigado, querido amigo. O Marcos Santos, muitíssimo obrigado, esses dois também sempre aqui com a gente. Entre os não membros, o querido amigo Jean-Christophe Parisier, que enviou lá da França €15 e ficou de enviar também uma foto de um E190 da Hop. Cher ami, merci beaucoup pour le soutien et j'attends la photo du E190 da Hop. Merci beaucoup. E também o querido amigo Sérgio Duarte Marinho, outro grande apoiador da gente, que fez a gentileza de enviar 20 preciosos reais. Sérgio, muito obrigado, viu, querido? E a todos que assistiram esse vídeo, que nos honraram com seus likes e seus comentários, olha, um enorme abraço a todos, saúde e bons ventos. Até mais.